festa pra ir. Tem notícia, tem vídeo, tem a rádio. Tá! Ele conta, é parte da cidade, das personalidades e da comunidade. Pra família inteira, vem se divertir. É só clicar e compartilhar, ser feliz. Notícias quentes, eventos bombando, podcast rolando, tudo na palma da sua mão. Maracaju, uma cidade mais que paixão. No podcast, a conversa é descontraída, a cultura da cidade é bem vivida. É história, é risada, é emoção, que dá orgulho no coração. Oh, 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 vem que tem no Portal Maracaju. Oh, vem que tem. Tem história, tem gente, tem a festa pra ir. É o Portal Maracaju, 25 anos, fazendo o futuro acontecer. Bem-vindos ao nosso podcast, hoje especialmente mais uma vez falando sobre saúde mental, e eu agradeço a sua audiência e a participação no nosso canal do Portal Maracaju e convido você já a curtir, comentar, compartilhar e, claro, acessar todos os nossos vídeos pelo YouTube, nosso canal Portal Maracaju também pelo Instagram e no Facebook, e o site portalmaracaju.com.br, disponível para você 24 horas por dia através do link, através do nosso site. Muitas notícias acontecem lá. E hoje, no nosso estúdio podcast, recebendo mais uma vez a nossa renomada terapeuta, psicanalista, Sirlene Borges, que vem falando muito sobre saúde mental. Bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui e boa noite a todos os ouvintes e aos nossos seguidores. Bom, hoje o tema selecionado foi através de pesquisa e opinião da participação dos internautas pela rede social da psicanalista Sirlene Borges. E ela trouxe para a gente um roteiro bem amplo sobre todos os assuntos que vamos abordar nessa edição. A família, até onde vai a interferência, a nossa interferência, até onde vai? Então vamos aí abordar esse tema tão relevante. E eu quero começar com essa pergunta, como foi a escolha desse tema? Então, a escolha desse tema foi através da enquete que a gente fez, tinha 3 temas e esse foi o selecionado. Muito bem, Então, a audiência escolheu... Esse foi o mais votado. E por isso, eu imagino que seja também uma situação mais habitual, corriqueira na vida das pessoas. Bom, vamos... dar início aqui à nossa rodada de perguntas, a linha tênue entre o cuidado e a interferência. Existe essa dualidade. O que na prática caracteriza uma interferência e não um simples cuidado ou preocupação da família, na sua opinião? Então, eu recebo muitas queixas sobre a interferência na vida adulta. Na verdade, a interferência da família já começa em toda a nossa vida. Na vida das mulheres, então, desde sempre, A menina entrou ali nos seus 13, 14 anos, veio o seu primeiro ciclo menstrual, ali já começa a interferência da família. Vem uma tia dizendo, precisa cuidar dessa menina, porque agora ela pode engravidar. Pronto, já gera um trauma aí na cabeça da criança ainda,
E mais tarde, vem a pressão para terminar os estudos. O meu filho já terminou o estudo, e o teu ainda não terminou? Meu filho vai fazer tal faculdade, o teu vai fazer qual? Já começa aquela pressão na vida daquela família. E essas interferências, elas são mais frequentes entre famílias. Amigos, quase não dão muitos palpites, né? Não interferem tanto na nossa vida quanto a família. Mais tarde vem a pressão para fazer a faculdade. Porque você precisa fazer a faculdade de medicina, outro porque você precisa fazer agronomia. Isso gera uma pressão na vida desse jovem, dessa jovem, que talvez ele tenha outros planos e a família não escuta, não ouve, não entende. Muitos pais, hoje em dia, né, eles criam uma expectativa da vida passada deles, que eles não tiveram, na vida atual dos filhos. Então, eu não fui advogado, você vai ser advogada. O meu sonho era ser médica, você vai ser médica. Então, ele joga toda aquela expectativa da vida dele na vida dos filhos, onde atrapalha bastante. Isso é uma interferência onde nós, mães e pais, devemos respeitar o limite dos nossos filhos e as escolhas deles, sim. Bom, realmente é algo mais pontual, né? Estar firme ali nesse momento de acolhimento, ajuda, apoio, até chegar a esse momento de interferência. Bom, a gente sempre ouve que a família é para sempre, mas até que ponto essa ideia justifica uma invasão na nossa privacidade e nas nossas decisões de vida adulta, né? Como você comentou sobre questão de estudo, mas também, né, existe questão de finanças, né, as escolhas como nós vamos seguir a carreira e até mesmo com quem nós iremos ou podemos nos relacionar. Exatamente. Família é para sempre. É o que todos nós queremos, que todos nós planejamos. Mas a partir do momento em que a nossa família, ela começa a ser mais, para nós, problemas desafiadores, puxando a gente sempre para o fundo do poço, não nos apoiando nas nossas escolhas, interferindo muito na nossa vida, é necessário sim afastar, porque existe na nossa família pessoas narcisistas, existe na família de muitos, né? Eu falo na nossa, num contexto geral, porque assim, eu recebo muito relato de pessoas narcisistas. Então, a gente precisa, às vezes, se afastar, tocar a nossa vida sozinho para fazer as nossas escolhas, para ter uma boa saúde mental também. Porque sem saúde mental a gente não consegue realizar um bom trabalho, cuidar da nossa família, planejar a nossa família, fazer uma faculdade, trabalhar, ter filhos e viver em paz, né? Então, muitas das vezes precisamos sim nos afastar da família. A família, no contexto, eu sempre digo que é marido, mulher e filhos, né? Sogra, sogro, papai e mamãe, esses aí são as nossas famílias, mas nós deixamos eles a partir do momento em que nós fomos em busca do nosso mundo. Qual é o nosso mundo? O nosso estudo, o nosso trabalho, com quem vamos nos casar, nos relacionar, as nossas escolhas afetivas, nossos filhos que vamos ter. Então, esses passa a ser nossa família. Mas nós temos, né, o pai, temos a mãe, temos os nossos sogros, né, e eles sim devem nos apoiar e respeitar as nossas decisões, as decisões que nós tomamos quando a gente vá buscar o nosso mundo, que é as nossas próprias escolhas. Bom, sabemos também, né, que é bom e saudável estabelecer limites. Então, nós podemos agora, né, pisar, né, nesse ambiente que você comentou sobre, né, de que forma respeitável, né, nós podemos impor limites aos pais, sogros, sem parecer ingratos ou rebeldes. Sem pisar em ovos, simplesmente colocar limite, né? Sogro e sogra no seu devido lugar, né? Se o marido e a mulher estão discutindo, sogra e sogro fica na sua, não quer ver discussão, vai embora. Avô e avó não deve se meter em educação dos netos, quem educa é pai e mãe, avô e avó é para dar carinho e mimar. Então, assim, sem pisar em ovos, é colocar cada um no seu quadrado. Colocar e estabelecer regras, limites. Eu tenho uma coisa muito comigo que muitas pessoas acham chato, mas eu gosto muito, que eu imponho até o horário para a pessoa me visitar.
Eu coloco horário e, se duvidar, eu coloco horário até para a pessoa ir embora. Porque eu acho importante a gente planejar a nossa vida, né? Eu, por exemplo, recebo visitas que eu convido. Há pessoas que chegam na minha casa sem convidar, que são pessoas muito próximas, tudo bem, mas tem pessoas que eu prefiro convidar. Porque eu vou me preparar, eu vou preparar algo para essa pessoa, né, se alimentar, eu vou sair do meu descanso, eu vou preparar minha casa. Então, é necessário colocar regras, né? A minha casa cuido eu. A tua cuida a ti. Então, a minha casa, quem cita as regras sou eu. Os meus filhos, quem educa, sou eu. Por mais que doa no coração da avó, do vô, às vezes eu, netinho de castigo, vejo o netinho chorando, vá para tua casa, deixa o pai e a mãe, né, educar direitinho, da maneira deles, e depois você volta para dar amor e carinho. Mas nunca se meta naquela relação. Porque a partir do momento que sogra, sogro, entra nessa relação do casal, ele acaba estragando. Então, a gente ama, a gente apoia, a gente quer cuidar, a gente quer dar todo o apoio, mas tenta não ser invasivo, né? Depois, se você quiser dar um conselho, chama, conversa ali separado, mas não tenta ser invasivo, porque a partir do momento que somos invasivos com a família dos outros, a gente vai destruir aquela família. E hoje a gente vê, assim, família dá opinião para tudo. Você quer comprar uma casa e vem um falando, não compra aquela casa naquele bairro, que aquele bairro é horrível. Eu não permito isso. Não compra aquele carro, porque aquele carro não é bom. Se vier de um amigo, eu vou sentar e vou analisar. Porque tem amigos nossos que são muito bacanas, que a gente, né, tem o maior carinho. Agora, se vier de família, eu e meu marido vai conversar. Família não dá palpite. Se você vai viajar, nossa, mas você vai viajar de novo? Vou. E não deixa interferir na sua vida. É simples assim. E as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade em colocar limite. Eu recebo muito isso. Não consigo pôr limite porque eu tenho vergonha. Eu não consigo falar. Gente, a coisa mais simples do mundo é você dizer não. Vá fazer 6 meses de terapia com um psicanalista que você vai aprender a falar não rapidão. A coisa mais simples do mundo é dizer não para uma pessoa. As pessoas, elas precisam ter limite. Eu não posso chegar invadindo a privacidade de um familiar. Eu estou vendo algo errado, mas se para ele está certo, quem sou eu? Né? Eu vou para minha casa. A minha casa, eu dito minhas regras. Né? Do portão para fora, na casa dos outros, aí é com os outros, não é comigo. Realmente é um desafio, né, para muitas pessoas que ainda precisam dizer não. Né? Estar nesse ambiente envolvendo familiares principalmente, né? E continuando aqui nosso quadro de perguntas, quando a interferência vem dos filhos, adultos, em relação aos pais idosos, como fica o equilíbrio nessa hora? Quando os filhos se metem na vida dos pais adultos, é muito complicado. Por isso que eu digo, os pais, todos nós precisamos aprender a dizer não. Dizer não é saudável para nós, porque nós estamos fazendo algo que vai fazer bem para nós. A gente não vai sacrificar a nossa vida para as pessoas, que às vezes elas só querem nos sugar. Aí os pais são idosos e os filhos querem ditar regras a eles. Não é saudável. Quem dita a regra é pai e mãe. Filho simplesmente fica quieto. Esses dias eu atendi uma paciente, ela disse, a minha filha não vai embora com o marido, porque eu não criei um filho para estar longe de mim. Eu disse, a sua filha vai, porque ela agora pertence ao marido dela, ela se casou. Outra senhora me disse, olha, minha filha, eu não sei se você vai conseguir me ajudar, mas a minha nora dita as regras do meu filho. O meu filho não pede mais permissão para mim, desde o momento que ele se casou. E é uma senhorinha de idade. Eu disse, ele não vai pedir permissão para a senhora porque ele se casou, ele tem uma esposa. Ah, mas eu era a preferida dele. Eu disse bem, a senhora era a preferida, porque agora ele tem uma esposa que vai tomar todas as decisões sem precisar da senhora. Ai, mas eu não permito isso porque eu era a preferida do meu filho. Eu falei, a senhora não é mais. A senhora é apenas mãe e vai se contentar com o papel de mãe. Se contenta com o seu papel de mãe, que é melhor. E através de terapia, de muita conversa, ela conseguiu entender, né, a mensagem que eu estava entregando para ela. Porque assim, por que um filho tem que ditar as regras para o pai e para a mãe?
Tá errado, tá invertido esse papel. Então, assim, quando eu pego um casal que eles falam que quem manda na nossa casa é o nosso filho, eu já disse, tá tudo errado. Vamos começar tudo de novo, porque tá tudo errado. Realmente, são questões aí de grandes embates, né, entre a família, né, porque tem essa vivência e como se fosse uma cultura errada, né, uma cultura viciada, né? Nós temos aqui uma questão, principalmente sobre os avós, como a gente está falando, sobre os mais velhos, né, na família moderna. Qual deve ser o papel ideal dos avós? Eles são uma rede de apoio essencial ou devem ser mais convidados de honra na criação dos netos? Eles devem ser uma rede de apoio, apoiar quando for necessário, sair de cena quando for também necessário, porque muitas das vezes eles confundem ser rede de apoio como interferir na vida do casal. Né? Como interferir na criação dos netos. Não, você não pode fazer isso com meu netinho. Não, meu netinho não quer ir para a escola, ele não vai. Não pode. Pai e mãe diz não é não. E os avós simplesmente se calam. Porque limite quem dá é pai e mãe. Quem educa é pai e mãe. Os avós só servem para ser rede de apoio, amar, dar carinho, proteger, dar presente, mimar, estragar. Nada mais que isso. Realmente, né, os avós são fundamentais, né, desse processo de família, né? E o que dizer quando os avós ultrapassam os limites estabelecidos pelos pais? Por exemplo, na alimentação, nas regras da casa ou até nos presentes em excesso. Esse é um grande problema. Lembrando, só deixando bem claro, porque muitos avós acabam ficando com a criação dos netos, porque às vezes, infelizmente, né, essas crianças, eles perderam os pais tiveram que se mudar de país para trabalhar. Eu tive o caso de uma menina que teve que se mudar para o Japão e deixou o filho com a mãe, né? Outra que se mudou para os Estados Unidos, deixou 2 filhos com a mãe dela, com a avó, né? Então, isso daí é a parte, né? A avó, então, está criando, então ela vai criar conforme o limite dela, as suas limitações, ela vai dar a educação adequada àquela criança. E para as crianças que são criadas com os avós aí, porque infelizmente perderam seus pais também, é os avós que tomam conta. Isso daí é a parte, aí é os avós que educam mesmo. A partir do momento que tem pai e que tem mãe, aí os avós só servem mesmo para ser uma rede de apoio, mimar, dar carinho, dar presente. Bom, nós temos que pensar bastante a questão, né, dos limites e dos excessos, né, como a gente comentou. Né? E quando acontece o oposto? Os avós que se afastam e não demonstram interesse pelos netos, como os pais podem lidar com a ausência e o que explicar para as crianças que passam essa dificuldade? Olha, eu recebo direto essa pergunta, mas é muito uma questão, assim, de que os avós não têm interesse pelos netos, são pouquíssimos. Porque os sonhos dos avós é estar com os seus netos. Mas a partir do momento que eles não têm interesse, que eles não querem, deixa pra lá, é um problema a menos na tua vida. Quando a criança crescer, ela vai atrás dos avós. Quando ela sentir falta do vovô e da vovó, ela vai procurar o vovô e a vovó. Não precisa se incomodar com isso. Eu, particularmente, não me incomodaria com isso, não. Existe um choque de valores nesses casos, né? Então, há essas necessidades, essas divergências, né? Sim, perdão, mas você tinha comentado comigo sobre a questão dos excessos, né? Então, esses excessos, eles precisam ser respeitados, porque muitas crianças, elas têm intolerância à lactose, são alérgicas, então os avós também precisam respeitar. A questão de excesso de presente também precisa ser respeitado, porque muitas das vezes o papai e a mamãe não vão poder conseguir dar aquele presente para a criança, e a criança vai sempre jogar na cara do pai e da mãe. Meu avô pode, minha avó pode, então não. Né? Se a mãe disser, eu não quero que o meu filho ganhe tal coisa, que os avós respeitem. Sempre antes de comprar um presente, comunique com os pais. Posso dar um celular? Posso dar um patinete? Posso dar uma bicicleta? Se os pais permitirem, sim. Se não, é não.
Olha, agora nós vamos abordar um tema aí com um choque de valores culturais, lidando com as diferenças nos casos das famílias, né? Como navegar em um relacionamento quando a mãe ou a sogra tem uma fé muito forte e tenta impor os seus princípios religiosos na sua vida, seus hábitos e na criação dos seus filhos. Aí o estrago está feito. Aí desce ladeira. Porque a partir do momento que eu imponho a minha cultura, a minha fé, a minha religião no meu filho, até uma certa idade ele vai. A partir do momento que ele completou 18 anos, 16, 17, 18 anos, ele não vai mais não. E pode ter certeza, ele vai odiar essa religião, essa fé, essa cultura. Porque eu coloquei isso nele na marra. Eu não levei ele porque ele quis. A gente leva os nossos filhos, a gente tem uma criação no Brasil de levar a missa, de levar a igreja, de levar a mesquita. Muita gente não vai concordar comigo, mas eu estou zero preocupada. Eu estou preocupada com a saúde mental dos adolescentes. A gente leva eles até quando eles querem ir. Porque eu conheço muitos jovens que falam assim, o meu pai e minha mãe me levou na marra na igreja. Eu odeio tal religião, eu odeio tal igreja, eu odeio tal religião, porque eu fui na marra. Então, assim, a gente leva até onde eles querem. A partir do momento que eles ficou ali entre 17 e 18 anos, que eles não querem, é a escolha deles. A partir do momento que eles vão atrás do mundo deles, a gente precisa respeitar isso. Porque eu não posso impor no meu filho, eu como muçulmana, minha filha ser uma muçulmana, na marra. Porque ela não vai permanecer na religião. E mais tarde vai odiar a religião. E outra coisa que eu digo, que os pais eles precisam ser mais gratos. Tem pai ingrato, não é grato pelo filho que tem. Tem filhos maravilhosos, estudiosos, que trabalham, ou que não trabalham, mas que estão ali sempre com o pai, são filhos carinhosos, e os pais estão ali sempre reclamando. Ai, meu filho não quer se formar. Ou eu quis que meu filho fosse um engenheiro. Meu filho quer ser um bailarino. Meu filho quer jogar futebol. Eu quero que meu filho seja um médico. Para. É seu filho, aceita a decisão dele, seja mais grato. Agradeça a Deus pelo filho que você tem. Você está com o teu filho. Muitos pais não têm, talvez perderam essa oportunidade, né? A vida, às vezes, foi ceifada muito cedo do filho e muitos pais não têm essa oportunidade. E nós que temos que ser muito gratos a Deus por isso. Temos filhos bons, filhos maravilhosos. Não é porque não quer seguir o caminho que nós almejamos, planejamos, ou talvez o caminho que nós não conseguimos, na maioria das vezes. Muitos pais não conseguiram chegar e querem que o filho chegue onde ele não conseguiu. E isso daí torna-se uma ingratidão com o filho. Ele para de ver os valores do filho, começa a ver apenas defeito que ele mesmo coloca nos filhos. Realmente são temas sensíveis, né? A saúde mental exige muito cuidado e existe uma questão assim que eu penso, né, que por você ter, né, uma religião ou uma rotina, né, de religião, né, e a responsabilidade sobre as crianças, né, é natural que você leve eles, né, acompanhados para um local. Sim. Né, e chega um tempo que essa sua obrigação ela começa a se tornar um peso, então, porque vai virar uma arma contra você em certo momento, né? Porque você, como responsável, né, precisa levar essa pessoa para os seus compromissos, não pode abandonar em casa, e aí acaba virando, né, um tema para um debate ou até uma revolta, né, que venha depois, posteriormente, afetar até pessoas que não têm culpa nenhuma, que é a parte, né, da religião, às vezes, pessoas que estão ali. Então, existe essa questão, então, e como que os pais podem lidar com essa questão? Não obrigando. Ele vai até onde ele pode. Quando não pode mais, não obrigue. Porque eu falo, a partir do momento que você obrigue uma pessoa a ter a sua fé, a tua cultura, a tua religião, e ele já está de maior, ele não quer,
ele vai se tornar uma pessoa muito chata. Vai ficar chato para ele, vai ficar agressivo, vai ficar chateado. E uma pessoa que ela não está bem emocionalmente, ela vai ferir outras pessoas. Por isso que eu digo, façam terapia para si e para não ferir outras pessoas. Porque você já se deparou no trabalho com aqueles colegas insuportáveis, infernais, que quando ele chega acaba a paz de todo mundo? São pessoas que não fazem terapia para se curar e sai ferindo todo mundo. Quando você vai ver a fundo a vida daquela pessoa, aquela pessoa foi obrigada ir à missa todos os domingos, ou em outras religiões, ou seguir outras culturas, um monte de coisa na marra, porque foi imposta pela família. Chegou uma idade, essa pessoa se revoltou com o pai, se revoltou com a mãe, saiu de tudo, e aí ela vai buscar algo totalmente diferente daquilo que o pai e a mãe para contrariar o pai e a mãe. Exatamente por isso. Eu já tive paciente que entrou pro candomblé para provocar o pai e a mãe. Simplesmente para provocar. Dizer, eu faço questão de postar nos status. Para provocar. Eu faço questão de comer isso que é proibido na religião dos meus pais. Para provocar minha mãe, provocar o meu pai. Porque eles me escravizaram, eles judiaram de mim. Então, se torna-se algo muito ruim para a saúde mental dos jovens e dos adolescentes. Eu falo de uma maneira em geral, até nós adultos mesmo não gostamos de ter limite, de ser o tempo todo controlado. Por exemplo, eu estudo, eu não tenho hora para dormir, eu ainda tenho meus hobbies. Imagina se meu marido falar, você vai estudar só até as 10 da noite. Eu fico muito chateada, muito brava, né? Eu vou à mesquita quando eu posso. Imagina eu ter aquela obrigação de estar todo sábado, todo domingo. Eu não tenho condição. Eu preciso descansar, eu moro muito longe. Eu preciso estudar. Então, assim, tem dias que a gente não quer nada, a gente só quer relaxar. Então, assim, colocar regras, a gente leva. Enquanto ele for de menor, a partir do momento que ele ficou ali de maior, que ele falar, mãe, eu não quero a sua religião, eu não sou obrigado a estar na sua religião, eu não quero estar na sua cultura, eu não quero seguir a sua cultura. Respeite o espaço dele também. Certo. Vamos aqui para as perguntas do nosso bate-papo, podcast, falando sobre esse tema, né, que envolve todos os problemas das pessoas. Minha sogra não gosta de mim e de suas netas, pois pouco vem nos visitar. Devo buscá-la? Até que ponto a obrigação de manter um vínculo é dos avós e até que ponto é dos pais? Uma pergunta comum no dia a dia, na rotina familiar. Olha, não deve buscá-la, né? Eu sempre falo, quem torta primeiro o narizinho são os mais velhos. Então, os mais velhos vão em busca dos mais jovens, né? Se teve 2 netas e não se interessa, então não simpatiza muito com a nora, então não vá buscar. Deixa que quando a vovó sentir saudade, ela vai buscar. É um problema a menos na sua vida, fica tranquila. Quando a vovó sentir saudade, ela busca as netas. Muito bem, né? Vamos aqui observando esse conflito familiar através da interferência. Será que buscá-la resolveria problemas de fundo, que parece ser a falta de afeto e iniciativa dela? Vale a pena se desgastar numa relação já frágil, forçando uma convivência que não é natural para a gente fechar e selar essa questão da sogra? Não vale a pena. Se já buscou uma convivência, não adiantou, não vale a pena ficar indo atrás. Né? Primeiro você busca, primeiro você tenta ser uma boa amiga. Eu falo, a sogra, ela tem que ter a nora como filha. Né? O meu genro, para mim, é um filho para mim. Né? A partir do momento que ele cuida e protege a minha filha, é um filho para mim. Eu acho que a sogra tem que ser assim também. A minha falecida sogra, ela tinha eu como filha. E eu tive muita sorte, né? Eu convivi pouco tempo com ela, mas foi uma bênção de Deus. E eu conquistei ela, e a partir do momento que eu conquistei ela, eu não precisei mais correr atrás dela para ficar agradando.
A partir do momento que só eu tenho que correr para agradar a minha sogra, agradar qualquer familiar, é desgastante, não vale a pena. Bom, nós sabemos que existem muitos tipos de conflitos e interferências da família, né? Nós temos aqui uma pergunta um pouco mais sensível, né? E diz assim, minha vizinha tem 4 filhos, cada um com um pai. O marido sai cedo e entra um senhor na casa. Devo avisá-la, já que todos sabem? Olha, eu costumo dizer que é onde há fumo há fogo, então... Mas não deve avisá-lo, tá? Deixa o senhor trabalhar, não vá atrapalhar a paz dele, que uma hora ele mesmo vai perceber, uma hora ele mesmo vai descobrir. E se ela tem aí 4 filhos, cada um é de um marido, não é problema seu, cuide da sua vida, né? Vá fazer uma terapia, vá vender um pastel, fazer qualquer coisa, mas não vai avisá-lo o senhor não, deixa ele trabalhar em paz. É uma pergunta bem estranha até. Mas vamos continuar nosso caso falando sobre privacidade. Onde termina a nossa vida e começa a do outro? Qual o limite da nossa intromissão na vida alheia, mesmo que com boa intenção? Cada um de nós temos um limite e uma tolerância. Né? Hoje a gente vê, eu recebo muitas mulheres acima de 35 anos que diz, eu não aguento a pressão para que eu engravide, mas eu não tenho nem namorado. E o conselho que eu dou é, não vá buscar qualquer relacionamento para você engravidar, porque depois esse pai vai estar na tua porta, brigando contigo por conta de pensão e ainda querendo tomar guarda do teu filho, infernizando a tua vida. Então não vá. Outras me diz, eu quero ser mãe solo e ter um filho com reprodução independente. Eu quero ter um filho com uma produção independente. Tudo bem, eu apoio. Por mais que muita gente vai dizer, mas isso não é legal. Eu apoio. Ela vai criar aquele filho da maneira dela, sozinha, sem intromissão de gente, e tá tudo certo. A partir do momento que termina, começa o limite do outro, termina a minha intromissão. Né? Se o casal ele precisa de ajuda, ele vai buscar. Se ele não precisa, ele não vai buscar. Se essa mulher quer ter filho de produção independente, é o sonho dela, ela que vai realizar. E para mim hoje, assim, aconselhando elas, vale muito a pena. Pelo menos não vai brigar com pensão, não vai ter ali um pai enchendo o saco. Não que não seja saudável ter pai, é muito saudável, mas quando nasce um relacionamento de amor, de afeto, né, de respeito. Então, assim, aquela pressão, eu preciso ser mãe aos 40? Não, você vai ser mãe quando você estiver pronta para ser mãe. Eu preciso me casar logo para ser mãe, porque tá todo mundo da minha família dizendo que todo mundo tem filhos, menos eu. Não se incomode com isso. Logo você se arranje. Mas não se preocupe, não se apresse para agradar pessoas. Eu falo, a terapia é muito bom, a psicanálise é muito bom, porque quando você vai na psicanálise, você não vai ali para ouvir o que você quer exatamente. Você vai para aprender. Às vezes o aprendizado dói um pouco. Muitas pacientes falam para mim, vou procurar outro profissional que me entenda. Eu falo, faça. Porque às vezes a pessoa ela não quer ouvir. Né? Qual o motivo de eu ter 40 anos e ser obrigada a dar netos para minha mãe? Porque todas as minhas irmãs têm filhos. Mas você não vai se casar, já está com 40 anos. Qual é a necessidade? Eu falo por experiência própria, eu sofri essa pressão, me casei com 32 anos. Então era uma pressão em cima de mim. Você não vai casar? Você não vai ter mais filho? Você não vai casar não, nunca mais? Então, assim, a gente, por mais que seja, às vezes, uma brincadeira, torna-se para nós uma pressão. Aonde a gente tem hora que olha para nós e fala assim, o tempo está passando, e o que eu vou fazer? Então, deixa esse jovem, essa jovem estudar, trabalhar, viver a vida deles, para de ficar perturbando, cobrando coisa que muitas das vezes não vai resultar em nada, só em problemas psicológicos. Porque se essa mulher começar a se preocupar com o seu corpo e com a questão de engravidar, aí é que ela não vai conseguir engravidar mesmo, porque tudo vai do psicológico, e o psicológico atrapalha muito.
É isso que as mulheres que hoje fazem planos para terem filhos, elas precisam de ter paz. Paz, de relaxar, né, de ter boas companhias, não de ter cobrança o tempo todo. Ah, porque a minha irmã tem 3 filhos, minha mãe está cobrando de mim. Deixa tua irmã. Se ela nasceu para reproduzir, você ainda não. Calma. Tudo tem o seu tempo. E todos nós temos um limite, uma condição. Eu tenho os meus limites, as minhas condições. E assim é todos nós. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que pode ser uma realidade também na questão familiar, né? Quando a interferência familiar se torna violenta, né, de diversas formas. Você poderia descrever algumas das violências que pode acontecer no meio dessa interferência familiar? Sim, existem interferências que causam muita violência. Por exemplo, assim, já presenciei casos de filhos morarem com os pais e fazerem festa, né? E aí o pai vai interferir e isso acaba em violência. Às vezes lá os irmãos estão discutindo e houve uma interferência ali da família, tudo acaba em violência. Às vezes uma simples conversa que eles estão tendo, vem alguém para interferir e acaba em violência. Então, assim, tome muito cuidado nas interferências. Até onde eu posso ir? Olhe de longe. Será que faz bem eu ir? Será que faz bem eu esperar, se acalmar, chamar para conversar sozinho, dar um conselho? Porque se chegar, às vezes, numa conversa mais acalorada, sendo uma pessoa mais nervoso, mais acalorado ainda, vai se tornar sim violência. Então, o que a família tem que fazer? Olhar muito de longe, prestar atenção. Será que vale a pena eu chegar? Será que esse é o momento? Será que eu posso chamar depois para conversar? Mas, assim, sempre com muita calma, muita cautela, porque a gente precisa ter muito cuidado quando vai falar com o ser humano. Ser humano sangra, ser humano tem dor, né? Então, a gente precisa ter muito respeito, muita empatia, se colocar no lugar do outro. Nunca chegar assim, já de qualquer maneira. Até interessante, porque você abordou já a nossa próxima pergunta, né? Dentro desse tema, falando sobre autonomia sobre o mesmo teto. Uma pergunta central desse tema é: moro com a minha mãe, posso fazer festa? Como negociar a sua independência e vida social quando se mora na casa dos pais, seja por qual motivo for? Aí vai depender de cada pai, né? Se pedir a minha opinião, é não. Você não está na tua casa, então você não tem direito a festas. Mas vai depender de cada família, né? Tem família que diz, não, tudo bem, é uma pessoa bacana, trabalha, colabora, ajuda com tudo, na limpeza, na organização, às vezes até financeiramente. Pode ser uma festa de aniversário? Faz uma festa, mas dê limite de horários, né? Festa de aniversário sempre é liberado, é muito bem-vindo, é legal, né? Para quem comemora. Então, aí vai de cada família negociar, aceitar, né? E colocar as suas regras e seus limites, né? De horário também, né? Porque a gente também não pode perturbar o próximo. Realmente, esse é um dos pontos-chave, né? Estarmos nos limites. Bom, ainda nesse tema, nós podemos encarar isso como um certo desrespeito com quem é o dono da casa. Se você for fazer uma festa, né, claro, né, dentro desses limites, ou se você fizer sem um consentimento, né, poderia gerar um constrangimento, poderia ser que você vai precisar fazer acordos prévios, né, para garantir que todos sejam respeitados, como você disse, né, limpeza, horário de convidados, aviso prévio, tudo isso faz parte de uma boa convivência dentro dessa casa, quando há essa família morando juntos, né? Haja essa interferência. Seria esse caso. Quando a família mora junto, tudo tem que ser organizado. Tudo tem que ser combinado antes, conversado, muito bem esclarecido. Então, se não for avisado e for fazer uma festa, sim, é um desrespeito muito grande. É um desrespeito imperdoável. Por isso que tem que ser
conversado antes, tudo acertado, tudo às claras antes. Se todos moram em uma casa, é uma comunidade, todos devem respeito uns aos outros. Então, conversa tudo certinho antes, negocia o horário, chegada de convidados, a hora que os convidados precisam ir embora, limpeza, organização, tudo certinho. Mas nunca faça sem a permissão, porque aí você vai estar cometendo um grande erro. Realmente, nós estamos aqui já buscando as perguntas que foram feitas na enquete, né? As perguntas que foram feitas através do perfil da rede social, né? Falando sobre saúde mental e realmente nessa questão de interferência da família na vida adulta. Minha mulher diz que não tenho bons modos. É normal isso? Quando se vê, não tem mesmo, né? É aquela história, né? O filho tá mais velho lá dentro da casa da mãe, a mãe fala assim, quando você casar, você manda na sua casa. Aí quando ele casa, quem manda na casa é a mulher. Não, muitas das vezes, não é questão assim de não ter bons modos. É que a mulher, por exemplo, eu sou formada em etiqueta. E muitas das vezes a gente corrige o marido. Não deixa a toalha em cima do sofá, não deixa a roupa na cadeira, coloca a chave no chaveiro, não coloca o óculos em cima da mesa. Por exemplo, a minha mesa de vidro risca, não gosto. Não vai mastigar de boca aberta. Quando for... Eu estive no jantar que eu fiquei extremamente constrangida. Eu pedi a minha bebida na taça e a convidada não quis nada, e o marido, muito educado, também pediu a dele, o meu marido pediu a dele. E a convidada olhou para mim e disse, posso tomar na sua taça? Eu esperava que ela pelo menos passasse o guardanapo nos lábios para beber na minha taça. E não foi o que aconteceu. Então, assim, às vezes a esposa, ela vai... Esse fato aconteceu fora do Brasil, mas foi muito engraçado. A esposa, ela vai corrigir. Limpa a boquinha, tá sujo o seu nariz, penteia o cabelo direitinho, fala direito, senta direito, tira o pé do sofá, faz parte. Não é que a gente não acha assim, não tem bons modos. É que a mulher, às vezes, ela dá uma reeducada no homem. Eu quando eu atendo casais, os maridos, às vezes, reclamam, né? Eu falo, então, não veio da sua casa educado, a sua mulher vai educar. Tudo que a mamãe não ensinou, a esposa vai ensinar. E é muito chato para a esposa ter que ensinar um adulto, educar um homem adulto já, porque mulher não é reformatório de homem. Mulher não é reformatório de homem, é chato para nós. Mas os homens, pela natureza dele, mais rústica mesmo, eles acabam cometendo esses erros. É normal, fica tranquilo. Ela não está te achando sem educação e sem bons modos. Ela só está apenas tentando te alinhar um pouquinho. Para continuar nossas perguntas aqui, dos internautas que participaram da enquete, uma pergunta mais íntima. Minha mulher usa roupas curtas. O que faço? Não faça nada, não usa as roupas dela. Com certeza você conheceu ela com roupa curta, então cala-te. Não gosto dessa roupa, não usa, deixa ela usar a roupa dela e tá tudo certo. Quando o homem ele não quer rolo no casamento, ele concorda com a esposa, tá? Fica tranquilo que às vezes é uma fase, daqui a pouco ela começa a mudar, porque a mulher muda muito de estilo. Mas se você já conheceu ela de roupa curta, então não vale nem a pena tentar corrigi-la. Muito bem, né? Eu já vou fazendo aqui nossa parte final da nossa entrevista, desse podcast, esse bate-papo falando sobre saúde mental. E deu para ver que o assunto é espinhoso, né? Cada família é um universo à parte, mas acho que uma coisa é certa, a comunicação e respeito são a base de tudo. Exatamente. Sem dúvida, o importante é buscar sempre o equilíbrio, entender que os papéis mudam com o tempo e que colocar limites é um ato de amor por você e pela sua saúde mental. E você, ouvinte, que se identificou com alguma dessas situações, conte pra gente nas nossas redes sociais como você lida com esse desafio na sua família. E lembre-se, não estão sozinhos nessa. Você pode sempre procurar ajuda da
terapeuta psicanalista Sirlene Borges, que sempre fala sobre saúde mental aqui na nossa programação. Sirlene, mais uma vez eu agradeço muito, né, a sua participação, a sua presença aqui, trazendo conteúdo de qualidade, ajudando pessoas a superar desafios, limites, a superar crises, né, e dando direção para aqueles que estão aprisionados, né, numa saúde, numa questão mental. E eu quero, né, abrir esse espaço para que você possa fazer suas considerações. Eu que agradeço sempre estar aqui, por essa oportunidade, né, que eu venho tendo. Agradeço aos seguidores, que através deles eu tenho matérias, eles me pedem muito conteúdo, e graças a Deus, né, a gente não para de estudar, a gente está sempre trazendo matéria. Eu quero dizer que eu estou com um grupo de apoio, né, e quem quiser entrar no grupo de apoio, que precisar de um apoio, tiver algum problema, alguma dificuldade, me chama lá no Instagram, que é Psicanalista Sirlene Borges, que eu vou adicionar lá no grupo, e esse grupo, ele está aberto para todos. Não só para quem tem depressão, ansiedade ou algum outro transtorno de personalidade, não. Esse grupo é para todos. A aprender, principalmente a ser livre, né? Porque eu falo, a terapia, a psicanálise, a psicoterapia, ela nos liberta. Aprender a falar não, a se livrar de pessoas sanguessuga, a ser liberto, né, a ter um pouco mais de amor por si próprio, se enxergar, se olhar, se amar, se pôr em primeiro lugar, né, isso não é orgulho, isso é uma coisa que é um cuidado que você tem com você mesmo. Então, quem se interessar em tirar dúvida, ou contar um pouquinho da tua história, ou estiver passando por um momento difícil, quiser conversar com uma terapeuta, me chama lá no Instagram, que eu vou estar adicionando lá no grupo para a gente estar conversando melhor. Isso, é o @ Psicanalista Sirlene Borges. É só adicionar. Sim. E você vai receber o link do grupo. Isso. Eu não vou dar um número agora do grupo, senão, né, é um grupo privado, então eu prefiro que quando a pessoa ela precisa entrar no grupo, ela vá lá no Instagram, me chame lá na mensagem, fala, eu preciso entrar no grupo, né? É para aprendizado ou porque eu não estou bem, eu vou estar adicionando ela no grupo. Ótimo. Muito obrigado a você que esteve acompanhando aqui no estúdio o podcast do Portal Maracaju. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, sua audiência e também, né, agradeço aos nossos apoiadores. Temos a Disque Sistema Informática e Telecom, né, que contribui com o nosso link aqui do estúdio, oferecendo internet rápida e de qualidade para mim e para você que está acessando a nossa transmissão aqui. E convido você mais uma vez a comentar e deixar a sua sugestão, as suas perguntas e dúvidas também no portal maracaju.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e até o nosso próximo episódio aqui na programação do podcast Portal Maracaju.